Bom, pessoal, boa noite a todos. Eu sou o Dr. Fábio Rocha Lima, médico patologista, diretor técnico aqui do Artemis Laboratório. Estamos retomando as nossas lives depois dessa parada aí no mês de janeiro, né? Então, hoje, né, estamos no mês de fevereiro. Semana passada teve o Dia Mundial de Combate ao Câncer. E aproveitando essa data, nós quisemos começar, né, falando um pouco sobre essa doença, falando um pouco sobre as novidades que nós temos, né, as boas notícias que nós temos aí com relação principalmente ao tratamento do câncer, né? E para isso eu convidei a minha amiga aqui, a doutora Sara, médica oncologista aqui de Dourados, né? Sara, por favor, se apresente aí para o pessoal. Bom, meu nome é Sara Regina Scremin Wegener, eu sou oncologista clínica, estou aqui em Dourados já desde 2016 e sou também oncogeneticista, então eu tenho atuado na área de tratamento oncológico, bem como na área de prevenção do câncer, juntando aí essas duas especialidades. Legal. Eu, como patologista, trabalho muito com diagnóstico de câncer, né? Então, nós somos profissionais aí que atuamos no nosso dia a dia aí com câncer, né, Sara? Então, vamos conversar um pouquinho, né? Então, eu acho que a gente pode começar aí, né, falando um pouco sobre o câncer em si, né? O que é o câncer e por que é tão importante a gente falar em câncer, né? Inclusive na chamada que eu fiz para a live, eu abordei que o câncer, infelizmente, é algo que as pessoas não gostam de falar, né? Mesmo pessoas que têm o diagnóstico ou pessoas que têm na família, muitas vezes a gente percebe uma tentativa de esconder os casos. Então, por isso eu achei super interessante a sua iniciativa de trazer sempre esses temas oncológicos, porque querendo ou não, infelizmente o câncer é muito prevalente hoje na população mundial, né? Então, eu acho que é importante sim a gente falar, a gente discutir sobre o câncer, porque invariavelmente você ou vai ter um caso na família ou de algum amigo conhecido, então é importante se discutir sobre esse tema aí tão prevalente, né? Com certeza, né? O câncer hoje, ele é a segunda causa de morte no mundo, né? E a tendência é que se torne a primeira, né? Tem expectativas aí que ele seja a primeira causa de morte depois aí de 2035, né? Alguma coisa assim. E isso acontece muito por um motivo bom, né, Sara? Que é o que? A expectativa de vida da população está aumentando, né? O aumento de câncer ele está diretamente relacionado com o envelhecimento da população. E se a população está envelhecendo, é porque claramente a qualidade de vida dessa população está melhorando, né? Eu até falo que às vezes isso soa meio mal, mas é uma grande verdade, né? Quanto melhor o nível de saúde de uma população, mais câncer tem, porque a população está vivendo o suficiente para ter câncer, né? Você fala, nos países da África tem pouco câncer. Por quê? Porque a pessoa morre antes de malária, de acidente, de tiro, de dengue, febre amarela, né, ebola e outras coisas, né? Então, o que parece ser uma coisa ruim, na verdade, tem muito a ver com essa melhora da expectativa de vida da população. Porque o câncer está relacionado mesmo com a idade, né, Sara? Eu lembro até você falando dessa questão sobre as doenças de uma forma geral. Eu lembro que na faculdade a gente fazia muitas reuniões clínicas, né, quando eu estava no estágio de clínica médica. E entre as hipóteses diagnósticas, quando ninguém sabia o que era, a gente sempre colocava lúpus ou HIV. E você vê que não se falava tanto em câncer naquela época, porque havia outras doenças, enfim, que acabavam reduzindo a sobrevida da população. Então, se a gente for pensar, como você muito bem colocou, o câncer está diretamente relacionado, embora nós tenhamos muitos pacientes jovens hoje com diagnóstico, mas ele está relacionado sim ao envelhecimento da população. Porque o câncer nada mais é do que um defeito que acontece aí na produção das células, na nossa linha de produção. Eu até brinco, assim, se a gente for pegar aqueles desenhos antigos que a gente assistia, então tem até um desenho que eu acho que ilustra muito bem isso,
que é o da produção de tortas que acontecia na fábrica do Leôncio, lá do Pica-Pau. Então, o que que acontece? Você tem ali, vai, massa, creme, fruta, massa, creme, fruta. E a produção está acontecendo assim perfeitamente, como acontece no nosso corpo diariamente, a produção das células. Aí, de repente, vai lá o pica-pau, sacana, e aumenta aí o turbo da produção. E as coisas começam a fugir do controle. E o câncer, mais ou menos assim, né? Explicando de uma forma muito simples, mas você tem algum estímulo, alguma alteração, algum erro aí no processo de correção dessa fábrica, que de repente as tortas começam a sair fora do prumo. E as coisas começam a fugir do controle. Então, o câncer nada mais é do que a produção das células de uma forma desordenada por alguma alteração que ocorreu nessa linha aí de produção. Então, se a gente for pensar que o indivíduo envelhece, isso se torna mais frequente com o passar dos anos, né? Sim, eu comparo muito a célula neoplásica, né, a célula cancerígena, né, a uma célula maluca, né, quer dizer, uma célula que perdeu o controle, né. A gente fala, o nosso organismo, né, nós temos bilhões e bilhões de células, todas organizadas, todas coordenadas, crescendo de uma forma organizada, né. E a célula cancerígena é aquela célula que perdeu totalmente o controle, né. Ela não se reconhece mais como uma célula do nosso corpo. Ela assume o controle dela sozinha e ela passa a se reproduzir de uma forma maluca, doida e forma um novo ser dentro da gente, né? Que é o tumor, né? Quer dizer, aquelas células elas não têm mais nenhum controle orgânico, né? E ela passa a se reproduzir de uma forma desordenada, né? E é para essas células que são totalmente diferentes das células do nosso dia a dia, que eu olho para elas todo dia no microscópio, né? E aí você vê no microscópio que elas são totalmente diferentes das células que a gente tem no nosso organismo normalmente, né? E isso advém, claro, de uma alteração genética que essas células têm, causadas por N motivos, né? Que nós vamos falar aí, né? Que leva essas células a ficarem malucas desse jeito e formar o câncer, né? Célula pica-pau, né? Que pode ter. Exatamente. É. Ô, Sara, então quais são os cânceres mais comuns? A gente tem aí, no Brasil, por ser um país tropical, sem sombra de dúvida, o câncer de pele é o mais prevalente. Acho que é o campeão aí das suas biópsias, né? Na Sim, com população certeza. feminina, se a gente tirar o câncer de pele, câncer de mama é o mais prevalente, e na população masculina, aí vem o câncer de próstata. E nós temos os cânceres que são comuns em ambos os sexos, que daí entra cólon, pulmão, aí assumindo o topo, né? Mas colo de útero, infelizmente, apesar de todas as estratégias efetivas de prevenção que nós temos, da vacina contra o HPV, né? Então, apesar de tudo isso, a gente ainda tem também bastante casos de câncer de colo de útero na população feminina, né? E é um câncer totalmente possível de prevenção, né? Então, nós não precisaríamos ter tantos casos, mas infelizmente ainda na nossa população é muito, muito prevalente. Então, seria próstata, mama, né? Pele em ambos os sexos, pulmão e colo, e o colo de útero aí entrando também, infelizmente, por uma estratégia de prevenção que ainda não foi enraizada na população em geral. Sim, né? É até triste a gente ainda ver tanto câncer de colo de útero, né? Verdade, é muito triste. E eu tenho visto também, e já está entrando nas estatísticas, né? Apesar de ser um câncer mais bonzinho, né? Mas uma quantidade muito grande de câncer de tireoide hoje em dia também, né? A gente vê que está tendo um aumento considerável, né? É, é, e aí entra uma série aí de fatores, né, relacionados ao câncer da tireoide. Esse é um câncer que vem pouco para mim, porque é bem o que você falou, a grande maioria é tratado só com cirurgia. A gente até brincava dentro da residência que se fosse para escolher um câncer, a gente escolheria o câncer de tireoide, que na maioria das vezes é um câncer mais bonzinho, trata com cirurgia, no máximo iodo, aí o paciente fica bem. Mas a gente também tem pego aí alguns perfis de câncer mais agressivos mesmo de tireoide. E é verdade, ele tem entrado aí na estatística, aumentando aí o número de casos, né? Uhum.
Só um segundo, já estou aqui de novo. Então, e aí, né, ser o mais comum não significa ser o mais letal, né? E quais são os que mais matam as pessoas? Quais são os mais graves, né? Os que mais levam as pessoas à morte hoje em dia? Por exemplo, o que você disse, pele, que é o mais prevalente, né, o mais incidente, o mais prevalente, é um câncer de baixo potencial, é de mortalidade, né? Se a gente pegar aí casos que vêm a óbito, a grande maioria é de melanoma, né? É difícil a gente pegar câncer de pele do tipo SEC ou CBC que acaba cursando aí com metástase. Mortalidade, câncer de mama acaba tendo uma liderança, mas pela alta incidência. A gente sabe que hoje câncer de mama é um câncer que a gente cura bastante, mas ele acaba tendo uma alta mortalidade justamente por ser muito incidente. Mas tirando ele, ainda os líderes de mortalidade, nós temos pulmão aí com bastante casos, né? O próprio tumor gástrico, ovário, pelo difícil diagnóstico, acaba a gente pegando casos aí mais avançados, né? Uhum. Sim, legal. E aí a gente, de um modo geral, né, Sara, o que a gente tem que se preocupar, né? Eu acho que isso é um dado muito importante, né? Quais são, assim, sintomas gerais, né? Não dá tempo da gente ficar falando especificamente, né? Mas que tipo de sinais aí, de sintomas que o nosso corpo dá, né? Que a gente pode pensar em câncer, né? O que a gente tem que se preocupar, assim, quando você sente alguma coisa, que você fala, não, isso aqui pode ser alguma coisa que eu tenho que me preocupar com relação a câncer, né? Então, eu sempre uso uma frase para os pacientes que o sintoma está sempre atrasado, né? Então, quando a gente Uhum. fala de câncer, isso é muito importante. A ideia é que você não espere para ter os sintomas. Por isso que os oncologistas são tão favoráveis aí às medidas de rastreamento precoce, que é você identificar as lesões de uma forma muito inicial, que a chance de cura é lá em cima, ou as lesões que a gente diz aí pré-cancerígenas, né? Então, é claro, nós temos os sintomas clássicos aí do câncer, né? Como perda de peso, alteração do paladar, né? Fraqueza sem causa, nodulações, linfonodos palpáveis, mas essas já são sintomatologias normalmente associadas a um diagnóstico mais avançado. Então, o ideal é que se faça aí o seu acompanhamento médico regular e que o paciente entre nas políticas de rastreamento. Hoje a gente sabe que, por exemplo, a câncer de mama já há uma tendência de se fazer o rastreamento a partir de 40 anos, né? Não mais 50 anos. Colo de útero, a partir do momento que a mulher entra aí na atividade sexual, né? O ideal é que sempre tenha uma avaliação ginecológica apropriada. O câncer de colo, hoje o rastreamento é a partir dos 50 anos, mas também com uma tendência, a literatura vem com uma tendência de antecipar esse exame. Próstata também muito bem estabelecida a partir de 50 anos. E nós temos cânceres de mais difícil rastreamento, como por exemplo o ovário, né? Câncer de pele, o ideal é que sempre faça um rastreamento dermatológico uma vez por ano. Então, fazendo isso, você já está contemplando aí os cânceres mais comuns. Legal. E aí a gente fala, né? Existem algumas coisas, né? Que se você fizer, você já reduz muito, né? A chance de você ter os cânceres mais comuns, né? Então eu falo muito disso, né? Quer dizer, a fotoproteção, quer dizer, você se proteger contra o sol numa região quente como a gente está aqui, né? Não fumar, né? E fazer os exames preventivos principais, né? Você já evita aí praticamente os cânceres de cólon, de mama, de próstata, né? De pulmão, de pele, né? Então, às vezes não são coisas tão difíceis, né, Sara? E claro, né? Uma vida mais saudável também, né? As velhas dicas, né? Da vida mais saudável, né? A gente tem duas linhas daí. A primeira linha é o diagnóstico precoce, né? Que é o que a gente falou dos exames de rastreamento.
A segunda linha é o que nós chamamos de prevenção. Então, o que que a gente pode fazer para que a célula alterada, aquela célula bizarra que você falou, aquela célula anormal, ela não se propague no nosso corpo, ela não desencadeie toda a via de proliferação celular. E dentro disso, nós temos as medidas clínicas, as medidas comportamentais. O que que faz o câncer surgir? Então, é uma alteração genética, né? Essa alteração pode ser herdada, que é aquilo que a gente vê das síndromes de predisposição hereditária ao câncer, algo que está na sua família, mas isso é a raridade, são 15% dos casos, ou o câncer pode surgir aí de uma mutação na sua célula já formada. E o estilo de vida saudável diminui a chance disso acontecer, né? Por exemplo, você falou colo, né, intestino. Se a gente tiver uma alimentação correta, atividade física, controle de peso, a literatura fala de uma redução de até 70% dos casos de câncer de colo, né? De uma forma geral, os outros cânceres, em torno de 30%. Então, eu bato muito nessa tecla e as pessoas que estão próximas a mim sabem disso. É muito importante que você atue naqueles fatores que nós chamamos de fatores modificáveis. Eu sempre brinco, a gente não consegue corrigir o buraco na camada de ozônio. A gente não consegue tirar o agrotóxico de todos os alimentos. A gente não consegue modificar os alimentos, por exemplo, que são transgênicos. Mas nós conseguimos sim controlar o peso, ter uma alimentação mais saudável, fazer atividade física, e com isso a gente pode ter um impacto substancial na redução do risco de câncer, sem sombra de dúvidas. Uhum. E o não fumar é importantíssimo, né? E as pessoas associam ainda o cigarro com o câncer de pulmão. Mas, claro que é um tipo de fator de risco disparado do câncer de pulmão, mas não é o único, e eu falo isso para os pacientes, né? Hoje nós sabemos que o cigarro, ele está associado praticamente a totalidade dos tipos de câncer, né? Mas, de uma forma mais expressiva, os cânceres de cabeça e pescoço, o câncer de pulmão, esôfago, câncer de rim, câncer de bexiga. Então, são cânceres que estão altamente associados ao tabagismo, né? Então, é aquilo que eu falei. Você precisa, para que a sua célula não se torne bizarra, não se torne alterada, você precisa também, de certa forma, causar menos agressão a ela, né? Então, todos os fatores que são nocivos ao nosso corpo, e entre eles cigarro, bebida alcoólica, né? Eles precisam ser aí controlados ou eliminados, né? No caso de bebida alcoólica, por exemplo, a tolerância tem sido cada vez menor também para a ingesta, né? Ainda se considera relativamente seguro 5 doses para o homem, 3 para a mulher por semana, né? Tem gente que toma isso num churrasco, num evento, né? E ainda assim é uma tendência muito forte de que se reduza aí a praticamente zero essa quantidade de ingesta, né? Uhum. Ok. Então, Sara, né, quando a gente fala em termos desses exames preventivos, né, eu acho que aí a gente, pelo menos falar, né, um pouco da importância aí de se fazer a mamografia, né, no câncer de mama, do Papa Nicolau no câncer de colo de útero, né, e da ida ao urologista, né, do PSA e o toque retal no câncer de próstata, que acho que são os 3 cânceres aí que mais efetivamente a gente tem um exame específico, né? Exames de grande incidência, né? Então, né, lembrar esses pacientes, né? Da importância da mulher ir no ginecologista anualmente, do homem ir no urologista, né? É essencial essa parte, né? Por exemplo, falando de mama, né? Que é o mais prevalente incidente na mulher. A nodulação, a identificação da nodulação, como eu disse, já é um sintoma que o ideal seria que a gente descobrisse antes da percepção do nódulo, né? Então, a detecção de lesões tão pequenas, elas só são possíveis por exames que conseguem ter um potencial
maior do que a tua detecção manual. É óbvio que é muito importante que se faça o autoexame, é indispensável que se faça o autoexame, a mulher precisa se conhecer, até porque ela vai ter aí uma percepção maior das alterações do próprio corpo, mas isso não é a única coisa que precisa ser feita. Então, qual que é a ideia, por exemplo, da mamografia, e isso vale para os outros exames? Você conseguir detectar lesões intraepiteliais. O que são isso? Lesões tão iniciais que é impossível que se tenha disseminação. Então, se são lesões tão iniciais que não pode ter disseminação, se eu atuar sobre ela, se eu tirar essa lesão, se eu ressecar essa lesão, o paciente está curado. Então, no caso da mama, é tudo o que a gente quer achar, ou seja, lesões precursoras, lesões iniciais que, se não tratadas, terão potencial de desenvolvimento de câncer. E quando a gente já pega o câncer invasivo, é que se pegue num nível de doença tão pequeno que também a chance de cura aí fique acima de 90%. Então, o exame precoce tem o objetivo de pegar alterações precursoras e, com isso, evitar que o paciente tenha o câncer e, se diagnosticado o câncer, que pegue no estágio inicial que o paciente possa ter altíssimas chances de cura. No colo do útero é a mesma coisa. Então, um exame preventivo simples pode pegar situações de NIC 3, por exemplo, que seria uma alteração que irá evoluir para um câncer, e você faz o tratamento e o paciente está livre dessa doença. Sem precisar de medidas mais agressivas, sem precisar de quimioterapia, sem precisar de radioterapia, sem precisar, inclusive, da retirada total do útero, né? E da próstata, nós temos também medidas aí de rastreamento, e aí é um público mais difícil, né, Fábio? Você me desculpe, mas o público masculino é um público mais difícil, né, de realizar as estratégias aí de prevenção, mas você consegue também, com a mesma analogia dos outros tumores, fazer o diagnóstico aí mais precoce e aumentar aí também as chances de cura. Legal, legal. Bom, eu acho que a gente, né, até pelo tema, né, que a gente colocou, né, acho que a gente tem que começar a falar agora desse novo paradigma, dessa nova realidade, né, no tratamento do câncer, né, no diagnóstico e no tratamento do câncer. Né? Eu tô com 20 anos aí um pouquinho mais de 20 anos de formado, né? Já com 20 anos trabalhando com patologia, né? E o que a gente viu de desenvolvimento nesses 20 anos, se falando em termos de patologia diagnóstica, de tratamento oncológico, de genética oncológica, né? Foi uma coisa assim gritante, né? E a gente viu principalmente essa mudança, né? Hoje, né, da pessoa falava assim, tenho câncer, vou morrer, né? Então, você pegava naquela época, você falava em câncer, né? Se fiz nos anos 90, né, quando eu fiz a faculdade, você falava em câncer, câncer é sinônimo de morte, né? As pessoas não assumiam publicamente que tinham câncer, né? As pessoas escondiam, tinham medo de falar que tinham câncer, existia um preconceito gigantesco contra a pessoa com câncer, né? Eu lembro muito no final dos anos 90, quando o ex-governador de São Paulo, Mário Covas, se declarou como tendo câncer de bexiga, né? E se reelegeu governador com câncer de bexiga, foi uma coisa assim enorme, porque ninguém se falava que tinha câncer, né? Ninguém tornava público isso. Como câncer. E de lá para cá, né, o que você viu de pessoas famosas, né, que tinham câncer e hoje estão muito bem aí, né, Ana Maria Braga, o Giannichini, a ex-presidente Dilma e tanta gente, todas as áreas, né, de pessoas conhecidas publicamente que tiveram câncer, estão curados hoje muito bem aí e falando nisso, né. Então eu acho que a gente tem que abrir agora essa parte da live, né, para a gente falar um pouco disso, né. Como que mudou isso? Como que a medicina hoje está dando essa expectativa, essa perspectiva nova para esses pacientes, né, Sara? Eu sou uma pessoa muito feliz dentro da minha profissão por estar vivendo tudo isso, sabe?
Porque é bem isso que você falou. Eu sou de uma época de formação, e não faz tanto tempo assim, que nós mesmos, como médicos, nós tratávamos os pacientes com câncer como pacientes terminais, né? E hoje a gente vê uma mudança absurda, né, do tratamento e da sobrevida e do prognóstico desses pacientes. Então, eu queria até começar respondendo essa sua colocação com uma frase que uma paciente minha mandou no direct e casa muito bem com essa sua colocação. Ela é uma paciente metastática, câncer de colo metastático desde 2016. Então, você vê aí quanto tempo, ela está super bem, super ativa, super feliz, assintomática. E ela mesma me mandou no direct, quando soube da nossa live, a seguinte frase, olha só. O diagnóstico do câncer não é uma sentença de morte. Como eu pensava, ela dizendo. É um motivo a mais para lutar pela vida. E eu vejo isso hoje, né? Então, hoje nós estamos caminhando para uma oncologia totalmente individualizada. Totalmente personalizada. Se antes a gente pegava um arco e flecha com várias flechas, puxávamos e atacava para tudo quanto é lado, hoje a gente consegue atuar em cada alvo com uma flecha específica. Isso fez com que os pacientes tivessem uma sobrevida muito maior do que a sobrevida da literatura, né? Então, a literatura começou a se renovar e a gente começou a perceber um prognóstico muito melhor. Então, por exemplo, eu tenho pacientes com melanoma metastáticos que estão sem doença há 4 anos. Isso era surreal de se imaginar, né? Surreal. Então, você vê, paciente com câncer de ovário, com metástase pulmonar, que também 5 anos sem qualquer doença, fazendo aí o tratamento e tudo mais. Então, isso só foi possível porque nós tivemos o avanço da ciência, que começou a entender melhor os mecanismos de fuga do tumor. Primeiro, os mecanismos de formação do tumor. Muitos dos tratamentos hoje, eles são direcionados, levando em consideração o mecanismo de formação do tumor. Um outro ponto foi que nós conseguimos entender o mecanismo com que os tumores conseguem fugir, conseguem driblar o nosso sistema de defesa, conseguem driblar os próprios tratamentos que nós usávamos, né? Como que o câncer estava boicotando os nossos tratamentos. E com isso nós conseguimos atuar de várias formas e o paciente, felizmente, hoje vive muito mais. E eu acho que há uma tendência aí de evolução absurda. Se você estuda uma determinada doença hoje, você vai estudar ela daqui 6 meses, há uma imensa chance de que o tratamento já tenha sido mudado. Então, se a gente pega outras áreas, por exemplo, insuficiência cardíaca, mudam-se as drogas, mas o mecanismo de ação das drogas é praticamente o mesmo. A sua linha de atuação é basicamente a mesma. Quando a gente fala de câncer, não. Felizmente, não. Então, eu me formei em oncologia em 2015 e a gente trata as doenças hoje de uma forma completamente diferente do que a gente tratava quando eu saí da residência, né? Justamente por causa desses avanços. Então, o avanço da oncologia se deve à individualização do tumor, ao melhor entendimento do tumor e ao tratamento personalizado. Você vê até a gente, né? A gente, desde que eu abri aqui o Artemis, né? Que eu tô aqui, estamos aqui há 1 ano, a gente usa até esse termo, né? Medicina personalizada no nosso nome, né? Porque realmente é o que hoje a gente tem feito mesmo, né? Antigamente, né, você falava, é um carcinoma de mama, né? É um carcinoma de mama, você podia até falar, ele tem um aspecto X, é um carcinoma ductal, é um carcinoma lobular e ponto, né? Você podia dizer se ele era mais bem diferenciado, moderadamente diferenciado e acabou. Hoje, você tem que dar uma gama de informações a mais, né? Desde dados imunistoquímicos, citogenéticos, né? Que vão o quê? Caracterizar aquele tumor e que vão caracterizar um tratamento totalmente diferente. Então, quer dizer, você falar hoje que a paciente tem câncer de mama não quer dizer nada, né? Câncer de mama não é uma doença mais, é uma gama de doenças diferentes que o paciente vai ser tratado de formas totalmente diferentes dentro de uma mesma teórica doença.
né? E isso hoje nos permite o quê? Uma gama enorme de tratamentos diferentes baseados nesses diagnósticos que a gente dá aqui, né, Sara? E isso é uma coisa que eu falo sempre para os pacientes. Câncer não é uma doença só mais. Ah, porque tal paciente faz vacina, tal paciente toma comprimido, tal paciente faz imuno, tal paciente fez rádio. Então, assim, hoje é justamente o que você falou. A gente se tornou mais dependente de um excesso de exames, digamos assim, mas com o objetivo de uma maior individualidade, uma maior taxa de resposta, né? Então, é bem isso que você disse. Na minha época de formação, a gente tratava químio, câncer de mama como cirurgia, rádio, químio, hormônio e, no máximo, aí o Herceptin, né? Que é uma droga anti-HER2. Mas agora, a gente tem aí uma série de situações, dados genéticos que predispõem que incrível isso. Então, determinadas alterações genéticas podem predispor o paciente a responder a determinada quimioterapia. Antes a gente nem sonhava em algo do tipo. E aí você começa a entender como determinados pacientes respondiam, né? Agora nós já sabemos, mas respondiam tão bem e ficavam bem por tanto tempo e outros já não tinham a mesma resposta. Por quê? Porque, na verdade, embora tivessem o mesmo tipo de tumor, o mesmo câncer de mama, por exemplo, triplo negativo, né, se for o caso, eles tinham particularidades diferentes que interferiam na resposta do tratamento. E todos os oncologistas vivem agora um momento de bastante euforia por causa disso, pelas mudanças que estão vindo. E agora nós temos já há algum tempo, mas com um maior entendimento, vamos dizer assim, também o advento da imunoterapia. Então, o que eu falei, você pode atuar no tratamento do câncer destruindo a multiplicação celular, que é o que nós explicamos, que é o câncer. Então, de uma maneira simplista, o câncer se prolifera, a célula tumoral se prolifera mais, então vamos interferir aí no ciclo celular, vamos interferir na divisão celular. Isso é a quimioterapia. Nós podemos atuar sobre o câncer com medicações que atuam em determinados receptores que a célula tumoral tem, aí a gente usa as drogas específicas, e nós podemos atuar no câncer sobre os mecanismos de escape do tumor. E aí veio a imunoterapia como grande avanço da oncologia, ou seja, você não precisa agredir mais o paciente, você pode ativar o que ele tem, que é o sistema imunológico, para que o próprio organismo combata a própria doença. Então, todo esse entendimento acerca da formação do câncer, dos mecanismos de defesa, de escape, tem aí contribuído para tudo isso que a gente está vendo, para essa revolução da oncologia. Uhum. Sim, né? E aquela história que você falou da flecha, né? Que a quimioterapia, você dava uma droga que mexia com todas as células do corpo, né? E hoje você já tem algumas drogas que são muito mais específicas, né? E que, por serem muito mais específicas, dá muito menos efeito também, né? Afeta muito menos as outras células, né? E isso leva não só à eficiência de tratamento, quanto também melhora da qualidade de vida do paciente durante o tratamento, né, Sara? Nós passamos a entender mais a dose segura, nós passamos a entender mais em qual perfil de doença a quimioterapia funciona mais. Então, por exemplo, um dos primeiros quimioterápicos que a gente tem, que foram descobertos, foi a cisplatina. E teve uma época que se aplicava ela para todos os tipos de câncer, né? E aí começou a se ver, não, peraí, não é bem assim. Então, claro que nós tivemos avanço nas novas medicações, nas novas formas de tratar o câncer, mas nós também tivemos avanço no entendimento, na compreensão de qual paciente pode se beneficiar mais de quimioterapia. Então, por exemplo, quando eu estava na graduação, na residência, nós tratávamos qualquer câncer de mama se o tumor fosse acima de 1 centímetro. Eu lembro que era esse o critério para se indicar ou não quimioterapia. Então, o paciente operou e ia para a avaliação de tratamento adjuvante. Tinha tumor maior que 1 centímetro. Tinha linfonodo, claro, mas eu lembro que quando não tinha linfonodo era o tamanho. Tinha maior que 1 centímetro que fazia quimioterapia. E hoje a gente vê que não tem nada a ver, né? Então, existem situações que você trata um tumor menor que 1 centímetro. Por quê? Porque aquele tumor responde à químio. Aquele tumor se beneficia do tratamento quimioterápico.
Então, ele pode ter menos que 1 centímetro, mas é o perfil de doença que se beneficia. E tumores, por exemplo, de 1,5, 1,8, às vezes até um pouquinho maior, mas que tem um perfil de resistência, eu não tenho por que agredir o corpo do meu paciente. Eu não tenho por que fazer esse tipo de tratamento. E a medicina também se desenvolveu em testes, né, que avaliam determinadas mutações genéticas no tumor, que conseguem predizer se o tumor tem resposta ou não à quimioterapia, tem resposta ou não ao tratamento hormonal, por exemplo. Então, eu acho que casa bem o que você falou. Nós conseguimos diminuir os efeitos colaterais, porque eu consigo entender qual é a dose segura. Até, Fábio, até manejo sintomático. Eu percebo também uma evolução do manejo sintomático. Difícil ter hoje na prática, praticamente eu não tenho pacientes que a gente precisa internar por efeitos colaterais imediatos da quimio. Porque até na prevenção dos efeitos você tem uma evolução da medicina, né? A evolução de medicações para não ter náusea, evolução de medicações para não ter aí dores, enfim, a gente começou a entender um pouquinho mais. Então, eu vejo hoje que a gente trata mais o paciente de uma forma correta, sabe mais a dose segura de determinada medicação, entende mais o mecanismo de ação e consegue também ajudar o paciente a ter menos sintomas. É muito engraçado que a primeira consulta que o paciente tem comigo, que eu falo que vai ter que fazer quimioterapia, eu sempre digo que é a pior consulta de todas. Ele recebe o diagnóstico e eu digo que ele tem que fazer quimio. Por quê? Porque ele tem a imagem dos filmes, daquele vozinho vomitando na cama de hospital, passando super mal, cabelo caindo. Hoje em dia a gente consegue fazer com que o paciente não perca o cabelo com a quimioterapia. Então, eu preciso desmistificar tudo isso. Não, o senhor vai fazer químio, mas o senhor vai ser bem tratado, a gente vai usar medicações que provavelmente o senhor não vai vomitar, a senhora não vai vomitar, o seu cabelo pode não cair. Então, você veja que a gente também passa por esse processo de conscientização da população, que hoje a oncologia não é mais tão traumática como o paciente tem ideia pelos filmes. Sim, com certeza. Deixa eu só falar aqui que nós estamos com uma audiência enorme, que está entrando muita gente, né? Dizer aqui, agradecer, até tem um monte de colega médico aqui, o Luiz Cacetari, a Giovana Funari, a Keila, né, radioterapeuta, o Alan Long, cardiologista, o Maurílio, né, o cirurgião oncológico, a Silmara, também minha esposa, tem um monte de colega médico aqui participando com a gente. E avisar o pessoal que tem muita gente que está entrando aqui na metade ou que às vezes não consegue assistir até o fim. Essa live vai estar gravada tanto no Instagram do Artemis, né, no IGTV, quanto no nosso canal do YouTube. Amanhã já sobe para o canal do YouTube do Artemis, tá? Então, vamos já falar aqui, ó. A Viane Santucci, que mandou uma pergunta aqui, tá? E eu acho que a gente já entra numa parte interessante aqui. Ela falou assim, fala sobre os benefícios dos testes genéticos, né? E é uma área que eu sei que você está trabalhando, uma área que eu também tenho oferecido bastante exames nessa área. Então, eu acho bem legal a gente falar um pouco, né, da importância da avaliação genética, tanto do paciente com câncer, do paciente que tem antecedente de câncer na família, né? E como que isso ajuda hoje nesse raciocínio de tratamento, de diagnóstico do paciente com câncer, né? Então, vamos lá. O que a gente tem aí, né? Nós não temos um tipo só de teste genético. Nós temos o teste que avalia as mutações germinativas, que são as mutações que estão presentes em todo o indivíduo. Essas mutações, elas têm um padrão de herdabilidade, né? Elas foram formadas ou porque foram passadas de geração em geração, ou porque no processo aí de formação do embrião você tem uma mutação e essa se tornou presente em todas as células. Essa mutação, ela predispõe um risco, não é uma sentença de câncer, um risco maior a determinados tipos de câncer, dependendo de qual é essa mutação. Se você conseguir identificar essa mutação no paciente portador de câncer, você pode ter repercussão, implicação no tratamento do mesmo.
né? Como eu disse, a medicina oncológica tem se tornado mais personalizada e determinadas mutações germinativas, herdadas, você já consegue oferecer um tratamento específico. Uma outra vantagem é que se eu identificar essa mutação nesse paciente, eu posso avaliar a testagem dos familiares que não têm o câncer. Qual que é a ideia? Detectar o paciente portador da mutação, que ainda não teve o processo de formação do câncer instalado. E aí a vantagem é estupenda, porque eu consigo tirar a venda dos meus olhos. Eu consigo saber o que procurar nesse paciente, porque os genes têm um comportamento específico. Então, se eu consigo identificar a mutação antes que o paciente tenha câncer, eu vou acompanhar esse paciente, eu vou propor para ele um rastreamento de câncer individual, um rastreamento personalizado. Seja através de prescrição de medicação, seja através de proposta de cirurgia, seja através de proposta de exames corretos, mas eu vou individualizar. E aí nós conseguimos diminuir de uma forma brutal a incidência de câncer naquela família. E isso é algo que ainda está sendo pouco divulgado pelas pessoas. Mesmo os oncologistas, que às vezes eventualmente pedem algum painel genético no intuito de propor uma terapia específica para o paciente, após a identificação, a família não é rastreada. Então é muito importante aí o papel do oncogeneticista fazendo esse processo. E aí nós temos as outras mutações que não são aquelas herdadas, são as mutações que se instalaram no tecido já formado. Então, por exemplo, eu posso ter aí um câncer de próstata e no tecido do câncer eu ter uma mutação do BRCA, por exemplo. Essa mutação, ela vai me implicar também num tratamento específico. E aí o teste é feito no próprio tumor. Quando eu falo de mutações herdadas, como essas mutações estão presentes em qualquer célula do indivíduo, eu posso pegar, por exemplo, uma célula do sangue e fazer o teste. Posso pegar uma célula da saliva e fazer o teste. Já nas mutações que estão presentes apenas do tumor, essas mutações eu preciso avaliar o tecido tumoral, né? Então, você pega, por exemplo, síndrome de Lynch, que pela literatura você pode ter um caso em cada 300 pessoas, e você vê que no Brasil você não atinge esse número. Então, você começa a pensar se realmente nós não temos ou se está sendo pouco diagnosticado, né? Porque o que eu percebo quando eu faço o levantamento da história, que você vê casos de câncer na família e essa família não foi investigada. Então, às vezes precisa de um caso mais dramático, um paciente mais jovem, para que a família comece a se atentar da necessidade da investigação. E a partir do momento que você identifica, você transforma a história dessa família. Um exemplo que a gente sempre fala, porque foi mais popular, é o caso da Angelina Jolie, né? Então, a gente sempre usa esse exemplo porque isso moveu aí com toda a população. Mas o caso dela, ela tinha inúmeros casos de câncer na família, e aí ela fez a avaliação e descobriu que ela era portadora de uma mutação, um BRCA, que agregava um risco aí ao longo da vida de mais de 70% de câncer de mama, por exemplo. Um risco altíssimo, acima de 50% de câncer de ovário. E ela fez todas as medidas para se evitar. E a gente até brinca que ela praticamente, não zerou, mas praticamente aí zerou a probabilidade de câncer graças à pesquisa dessas mutações germinativas. Legal. Muito interessante. Só dar um oi para minha filha Isadora, que está mandando um monte de coraçãozinho aqui. Ela gosta que eu falo oi para ela. Oi, Isadora. Oi, Lucas. Tudo bom? Papai está aqui. A menina mais linda do mundo. Isadora é linda demais. Tá, ó. Aí o Álvaro Ferdinando, que mandou um abraço, falando que é teu primo, né? Falou assim, como que mudou o prognóstico do melanoma metastático? Ele está perguntando sobre essa mudança aí nesse prognóstico do paciente. Provável. O Álvaro é médico também. O Álvaro é otorrino, é meu primo querido.
E provavelmente ele se chocou porque ele vem de uma formação em que melanoma era diagnóstico de morte, né? Era certo. Nós mudamos a perspectiva do tratamento do melanoma através da identificação de uma mutação específica, né? Então, a gente faz um perfil somático, pega a análise do tumor, a gente investiga uma determinada mutação e, se presente, você consegue propor uma medicação específica para aquela mutação. Isso foi o primeiro avanço que nós tivemos no melanoma. Segundo, nós entendemos o mecanismo de escape, como que o melanoma fugia, né? E aí nós conseguimos associar as duas coisas, uma medicação que atuava sobre a mutação, a outra que inibia a fuga. Então, a gente conseguiu aumentar ainda mais a sobrevida. Nós entendemos que melanoma não trata com quimioterapia, isso foi outra coisa, né? Porque é aquela história da flecha, né, que eu falei, então a gente dava flecha para todo mundo, inclusive com melanoma, e a gente descobriu que melanoma é um tumor resistente à quimioterapia, que não adianta tratar assim. E o grande avanço, o imenso avanço, foi a questão da imunoterapia. Você ativar o linfócito T, que vai atuar sobre o próprio tumor. Então, o melanoma é um tumor extremamente inteligente, que consegue burlar o mecanismo de defesa do linfócito T, porque ele se mostra para o linfócito T como uma célula normal. Né? Ele tem ali um receptor que se mostra para o linfócito T como uma célula normal. E se a gente consegue atuar através de medicações que rompem essa inibição, você consegue ter uma ativação do linfócito T contra o tumor, e aí que você consegue ter uma excelente resposta. Então, a gente sabe que melanoma também não é uma única doença, nós temos vários tipos de melanoma, os que respondem melhor à ativação do sistema imunológico, os que respondem melhor ao uso dessa medicação específica para mutação somática, mas o prognóstico mudou de uma forma drástica por causa disso, por causa dessa compreensão. E hoje tem se usado muito a associação de medicações, justamente para conseguir pegar os mecanismos que o tumor, né, vai driblando aí o nosso ataque. Álvaro, se eu não respondi, se você ficou com alguma dúvida, manda aí de novo. Legal. Aqui só um comentário, a Tati Berhardt aqui, doutora Sara, um exemplo de dedicação de tratamento humanizado. Muito amor pela minha onco, que sempre preza pela minha qualidade de vida. Então aqui tem uma mensagem bonita aqui para você. A Tati, por exemplo, entra naquela situação do que eu te falei, que eu falei para vocês sobre tentar reduzir aí os efeitos colaterais do tratamento, né? Então, tanto de medicações para que não vomitasse, estratégias para que não perdesse o cabelo, estratégias para redução de tosse, então tudo isso, para neuropatia, tudo isso a gente foi manejando e sempre priorizando a qualidade de vida. E a Tati, assim, um exemplo, porque é uma paciente que durante todo o tratamento sempre se manteve ativa, atividade física, o que é muito importante para otimizar a resposta. Uma paciente oncológica que malhava, corria na esteira, fazia musculação e se alimentava também super bem. Então, você que é um exemplo, Tati, na minha vida. Gratidão pela confiança ao meu trabalho. Que legal, que legal. Isso nos motiva, né? Isso é motivador para todos nós, né? Então, eu queria, já que a gente entrou nesse assunto aí, né, dos exames genéticos e tal, né, que a gente tem feito um trabalho aqui, né, em Dourados, né, aqui no Artemis, de trazer o acesso a esses exames aqui na cidade, né. Infelizmente, a gente não consegue fazer os exames aqui, né, porque a gente não tem realmente uma estrutura nem volume para isso, mas a gente conseguiu parcerias para conseguir, né, colher esses exames aqui, encaminhar de forma adequada e trazer aqui para a cidade realmente um trabalho de diagnóstico o melhor possível para o paciente, né? Eu estou aqui nessa vida diagnóstica, de diagnóstico de câncer já há mais de 20 anos, 15 anos aqui em Dourados, né? Trabalhando lá no LAPAC, depois na UFGD, agora aqui no Artemis, né? E a gente vê o quanto que isso evoluiu e o quanto que a gente tem que evoluir junto, né? O quanto que a gente tem que estar trazendo esse conhecimento novo, trazendo essas novidades para cá, porque é isso realmente que vai dar
melhora, né, para a qualidade de vida do paciente, né, melhora no diagnóstico, melhora no tratamento e tudo mais, né, Sara? E foi uma iniciativa muito vanguarda sua aí de trazer os testes genéticos, né? E, independente, eu acho que é difícil a gente conseguir ter esses testes aqui. E a agilidade do que nós temos feito hoje em Dourados não dificulta nada o fato de nós nos termos aqui. A logística de encaminhamento é muito interessante, o processamento é rápido. Hoje a gente sabe que um paciente tem um resultado aí com 20 dias, isso é fantástico. Então, o fato de não ter o processamento aqui não interfere em nada na agilidade do resultado, isso é tranquilamente possível de fazer, nós sabemos como coletar, nós sabemos como enviar, então é super interessante isso que você tem feito, Fábio, de trazer isso para a nossa realidade. Uhum. Né? E é esse novo paradigma mesmo que a gente vive, né, Sara? E eu acho que. E assim, por exemplo, voltando nessa questão do tratamento, né? Acho que nós estamos chegando na parte final, mas assim, por exemplo, um paciente que diagnosticava um câncer de mama há 10 anos atrás e diagnosticou um câncer de mama hoje, né? No mesmo tamanho, na mesma característica, como que mudou a sobrevida desse paciente em média, né? Como que está essa diferença hoje em dia? Eu acho que a grande mudança aconteceu, a grande mudança mesmo aconteceu no cenário metastático, né? Porque você tem drogas surgindo que permitem uma qualidade de vida com excepcional controle de doença. Então, é claro que nós listamos situações do tratamento adjuvante, que é o tratamento complementar à cirurgia, mas o cenário metastático, a mudança foi brutal, né? Tanto por medicações que atuam justamente na mutação genética, como a gente pontuou, como advento da imunoterapia, que é essa ativação do sistema imunológico quanto o próprio tumor, que aconteceu no tumor triplo negativo, que isso, né? Como na terapia anti-HER2, né? Que a gente tem várias medicações entrando. E outra mudança absurda foi justamente a forma como nós tratamos o paciente do ponto de vista até cirúrgico, né? Antes a gente falava de cirurgias extremamente mais agressivas, extremamente mais mutilantes até, e hoje nós conseguimos operar de uma forma muito mais tranquila, o paciente com muito mais, menos sequelas, né? Então, assim, você pegou um exemplo que é mama, que é onde a gente revolucionou a oncologia, então eu diria que é drasticamente diferente, é incomparável, né? O quão melhorou o prognóstico. Nós operamos melhor, nós tratamos de uma forma mais específica o tratamento complementar à cirurgia. Quem precisa de químio vai para químio, quem não precisa de químio, existem medicações específicas. Nós entendemos qual paciente pode ser operado, qual paciente precisa fazer a químio antes, precisa fazer medicação antes, qual paciente precisa de um tratamento complementar ou não. E no cenário metastático, simplesmente a gente mudou a definição. Hoje, o paciente com câncer de mama metastático não é mais considerado um paciente terminal. Hoje, um paciente com câncer de mama metastático é um paciente com uma doença crônica que vai viver com seu tratamento e provavelmente vai viver muito bem, né? Então, é muito interessante ver pacientes no consultório com câncer de mama metastático, que você olha para o paciente, se eu não falar que ele tem câncer de mama, mas você nunca vai imaginar. Né? Eu tenho um Sim. paciente com câncer de mama com metástase hepática, ou seja, um perfil de metástase mais agressivo no fígado, que a paciente cuida da própria casa, dirige, não tem nem evidência de doença pelos exames e está vivendo de uma forma muito normal, com baixíssima toxicidade do tratamento. O que eu acho que a Você gente precisa? O que pode, eu pode acho que a concluir. gente precisa melhorar? Existem alguns pacientes que a gente ainda não está conseguindo pegar, que são pacientes com perfil de doença mais agressiva. Então, a gente já melhorou muito, melhorou de uma forma drástica,
mas existe aí um perfil de pacientes com câncer de mama que tem uma doença mais agressiva, e esses pacientes a gente precisa ainda evoluir uma terapia mais personalizada. E eu acredito que a gente vai descobrir pormenores dessas doenças que vão permitir tratamentos ainda mais individualizados. Legal, legal. A gente vê até o exemplo, né? A gente fala muito da melhora da cura, mas tem uma coisa também da melhora da qualidade de vida, né? Você vê o exemplo do ex-prefeito de São Paulo, aí, o Bruno Covas, né? Um diagnóstico de um câncer gástrico com metástase hepática, que uns anos atrás era 6 meses de vida no máximo, né? Um paciente desses. E ele conseguiu viver. Tudo bem, ele acabou falecendo, mas ele teve 3 anos de vida excelente, trabalhando com uma qualidade de vida ótima, administrou a cidade e foi lá. Não conseguimos preservar a vida dele a longo prazo, mas ele conseguiu ter 4, 5 vezes mais a sobrevida que ele teria anos atrás e com uma qualidade de vida excelente. Aquilo que você falou, ninguém dizia que ele estava com câncer até o momento, os últimos momentos dele ali, né? O último mês, praticamente, né, Sara? Tem uma autora que eu gosto muito e recomendo bastante para os pacientes oncológicos, que ela tem um livro que chama Enquanto Eu Respirar. Ela é uma jornalista que foi diagnosticada com câncer de mama e ela já tem 10 ou 11 anos de doença metastática hepática. E ela fez um livro contando toda a história dela, todo o diagnóstico, como ela lidou, como os médicos lidaram com ela. Então foi uma crítica muito construtiva até para mim, porque nós médicos precisamos começar a entender sobre o olhar do paciente e às vezes ler biografias dos pacientes nos ajudam a entender isso. E o fato ela tem hoje 10 ou 11 anos de doença metastática e ela é completamente ativa. Ela expôs a vida dela nas redes sociais por uma opção, mas por muito tempo ela poderia ter passado aí pelo anonimato, né? Então a ideia, até respondendo aí o tema da nossa live, quão próximo estamos da cura? Eu acho que nós estamos muito próximos de conseguir transformar o câncer numa doença crônica, né? Uma doença que o paciente vai poder viver por muito tempo, com qualidade de vida, claro, tratando, sendo medicado, mas sobrevivendo aí um período muito superior ao que sobrevivia anteriormente, né? Com baixíssimos efeitos colaterais. Acho que falta na oncologia hoje a gente conseguir entender os vários perfis de doença. Nós já estamos entendendo bastante, mas falta entender todos, porque alguns pacientes você consegue deixar o paciente sem evidência de doença, ele é metastático. Você pega ele daqui 5 anos e ele não tem nada na tomografia, não tem nada no PET. Então, o que você conseguiu fazer por esse paciente com o tratamento, existe um perfil de paciente que você não consegue ter uma doença mais agressiva. Mas acho que nós já estamos muito próximos em conseguir fazer isso. E eu sempre digo, quando os pacientes me perguntam assim, doutora, tem cura? Eu digo para eles assim, você cura pressão alta? Você cura diabetes? Você cura reumatismo? Então você não cura. A medicina é uma medicina de doenças crônicas. Nós curamos doenças infecciosas, enfim. As outras doenças, nós tratamos de uma forma crônica e aumentamos muito a sobrevida. E felizmente a oncologia está chegando nisso, né? Está chegando em conseguir mudar essa questão de terminalidade, conseguir dar vida para os pacientes. E é uma coisa que eu tento mudar até nos meus alunos, na cabeça deles, né? É muito comum a ligação do tipo, doutor, esse paciente é paliativo? E você tem que mudar a cabeça dos médicos também, né? O fato do paciente ter uma doença que a princípio é incurável, não significa que é um paciente que vai morrer. É um paciente que precisa do tratamento específico, mas não é um paciente condenado, né? Então, eu acho que a gente precisa evoluir bastante, principalmente na mentalidade dos pacientes, principalmente na mentalidade da medicina generalista, e conseguir entender os outros perfis aí de doença, para que a gente possa se aproximar, não da cura que o paciente quer, mas se aproximar da longevidade que ele quer. Viver, sim, com câncer, mas viver muito tempo. Legal. Ó, só alguns comentários aqui, ó. A Gisele Matos Pupin, ela fala assim, com certeza tenho mais qualidade de vida depois do diagnóstico do que antes. Então você vê que
como que a vida, né, às vezes nos mostra um caminho, às vezes difícil, mas que a pessoa às vezes se encontra, né, nisso daí. Aqui a Adriana... Pode falar, por favor. Sabe uma coisa que é interessante, Fábio? E eu, como oncologista, sempre faço esse exercício. O ser humano vive, de uma forma geral, como se ele fosse eterno. Por mais que às vezes você diga que não, mas há uma tendência a viver como se fosse eterno. Quando você passa por uma situação como a que você passou, uma situação como os pacientes oncológicos passam, eles avaliam que a vida é sim infinita, que há uma data, né? E o câncer muitas vezes permite isso, que o paciente consiga olhar a vida como um presente, olhar cada dia como um presente. E aí você começa a falar todos os eu te amos que você quer falar, a abraçar todas as pessoas que você consegue abraçar, a viver os bons momentos que você tem que viver e te escravizar menos. E é uma coisa que eu tento incorporar na minha prática familiar, né, de viver a vida, né, viver o presente que é estar vivo, o presente que é o ato de respirar. E acho isso que a Gisele quis dizer, né? Ela passou por uma rasteira da vida, passou para ir por um choque, né? Mas ela se redescobriu depois disso. Ela se redescobriu uma mulher forte, uma mulher guerreira, uma mulher que tem a capacidade de se modificar. E ela até ganhou qualidade de vida porque ela começou a fazer coisas que ela não fazia, como justamente atividade física, cuidar da alimentação, e ela começou a se sentir melhor do que ela estava antes do câncer, né? Então você vê como que é essa questão de inversão de valores. É muito legal isso, né? Ó, a Adriana Bovolatelli está perguntando se você tem especialidade em oncogenética. Tenho especialidade, eu fiz a especialização pelo Albert Einstein, de São Paulo, e estou trazendo agora essa realidade para Dourados, tanto da parte de indicação de testes, proposta de tratamento mais personalizado, como da parte de oncoprevenção. Então, eu tenho atuado também nos pacientes com as síndromes genéticas, fazendo em todo um trabalho de mudança do hábito de vida, atuando sobre os disruptores endócrinos, atuando sobre os fatores de risco modificáveis e sobre os fatores de risco aí, instalados, que são os fatores de risco germinativos, né? Então, eu faço tanto o trabalho de indicação dos testes, avaliação do resultado, acompanhamento, tanto do paciente como da própria família. Legal, muito bom. A Ali Martelli aqui, ela está elogiando a gente, tal, aqui, tudo. E aí ela me fez uma pergunta que eu vou comentar aqui. Ela falou, por que você se separou do LAPAC, doutor? Na verdade, foi uma opção de vida minha, né? Eu trabalhei 15 anos no LAPAC, foi um período excelente da minha vida, só deixei amigos lá no LAPAC, né? E foi realmente uma opção de montar uma coisa nova, de trilhar um novo caminho, né? Então, foi realmente uma opção nova, uma visão diferente que eu queria ter, e foi realmente um seguir um caminho novo, né? Foi basicamente isso. Mas foram 15 anos maravilhosos lá dentro, onde eu tenho muito orgulho de ter sido diretor técnico daquele laboratório por mais de 10 anos, né? E falo que deixei muitos amigos lá, né, que são amigos mesmo de coração lá dentro do LAPAC, principalmente a doutora Kazuko, que sempre que eu posso mando um abração para ela. Tá? Que mais? Bom, eu acho que nós estamos chegando no final aí, né, Sara? No final da nossa live aí, né? Eu queria falar para todo mundo aí que o Artemis aqui está de portas abertas para gente, para quem precisar. A gente faz praticamente todos os exames aí, tanto na área na prevenção de câncer, quanto na área de diagnóstico de câncer, né, na parte de anatomia patológica, de citopatologia, Papa Nicolau, né? Fazemos exames de análises clínicas também, né? De prevenção aí envolve PSA, envolve um monte de coisa. E também trabalhamos com agora essa parte dos exames de genética, né? Então, quem quiser vir conversar, me procurar aqui, trocar uma ideia, tô todo dia aqui, né? Sobre isso.
estamos totalmente à disposição aí. E aí eu queria que você desse aí sua mensagem final aí, Sara, né? O que você quer falar aí para os pacientes e para todo mundo que está assistindo aí, que se interessou por esse tema. Eu acho que a principal mensagem que eu quero falar é: nós precisamos encarar o câncer de frente. Nós precisamos conversar sobre o câncer. Não há a necessidade do medo. Nós precisamos prevenir, nós precisamos fazer os exames, nós precisamos falar sobre a doença que, como você disse, ela está chegando e vai chegar a ser a principal causa aí de óbitos. Então, nós só vamos conseguir mudar esse cenário se a população perder o medo. Tem um colega meu que eu amo de paixão e ele me disse um dia: Sara, ninguém quer falar sobre câncer. Ninguém quer. As pessoas querem falar de viajar, de passear, de ser feliz. Mas eu volto a dizer, nós precisamos falar sobre isso. Então, a importância de, se você tem casos familiares, que você procure a avaliação antes do diagnóstico. É importante que você se atente para as medidas preventivas, procure um profissional que saiba te conduzir. Se você tem alguma alteração no seu corpo, é importante que você não feche os olhos para essa alteração e procure um profissional capacitado para fazer a investigação. E se você tem o diagnóstico, que você também não anule esse diagnóstico, você procure o tratamento. Eu tenho pacientes que têm a biópsia na mão que não vão tratar, eu tenho pacientes que percebem alteração e se escondem, eu tenho pacientes que têm a história familiar e que preferem negligenciar isso. Então, é preciso falar sobre câncer, é preciso quebrar o tabu, porque só assim nós vamos estar mais próximo aí da cura, que é o tema da nossa live. Quero agradecer imensamente o convite, Fábio. É um prazer imenso estar aqui. Me coloco à disposição também para todas as pessoas que eventualmente queiram fazer alguma pergunta, pode me mandar no meu direct, eu vou responder a todos. E também colocar à disposição aí dentro do meu trabalho para ajudar quem quer que seja. Obrigada. Legal. Para a gente encerrar, aonde que o pessoal te encontra, né? Fala para o pessoal onde você trabalha, onde o pessoal te encontra, né? Porque pode ter gente que queira te procurar aí. Então, por favor. Hoje eu trabalho no Centro de Oncologia Dourados, trabalho na Clínica de Oncologia da Unimed e no Hospital da Cassemes. E aí uma parceria aí para o futuro, para que a gente entre também justamente no setor de oncogenética, junto com o Hospital do Coração, fazendo aí um trabalho diferente também nessa linha. Legal, muito bom. Bom, pessoal, então eu vou estar agradecendo aí. Queria avisar todo mundo, né, que a gente agora, a partir desse mês, nós estamos atendendo o convênio da Unimed, né, que a gente não estava atendendo. Então, quem aí for usuário da Unimed, quiser vir aqui no laboratório, nós estamos atendendo agora pela Unimed, toda a parte de anatomia patológica e citopatologia aí. E estamos atendendo por vários convênios agora, né? Então, dizer que o Artemis está crescendo e nós estamos conseguindo oferecer várias outras áreas. Nossas lives vão dar sequência aí, né? Semana que vem a gente vai fazer uma live num horário diferente, num dia diferente, vai ser na próxima segunda-feira, aí, dia 14, né? Onde nós vamos estar falando com a doutora Sara Bosco, a dermatologista, falando um pouco sobre câncer de pele, né? Nós estamos no auge do verão aqui em Mato Grosso do Sul, então é legal a gente falar um pouco sobre isso. Então aguardo todos vocês aí nessa live na próxima segunda-feira, tá? Vamos estar divulgando bastante aí.